Nos últimos anos, escândalos envolvendo lideranças cristãs em diferentes tradições e esferas têm comprometido a credibilidade do testemunho evangélico no Brasil. Não são poucos os casos em que dons e visibilidade foram exaltados, enquanto o caráter foi negligenciado. O parágrafo 6 do Pacto de Lausanne afirma que a Igreja é o centro visível do plano de Deus para a história, e por isso mesmo, sua vida precisa refletir a mensagem que proclama. Para anunciar um evangelho de arrependimento, é necessário cultivar uma cultura de humildade. Para proclamar a cruz, é preciso nela se gloriar. Uma igreja que pregue a cruz deve ela própria ser marcada pela cruz. Diante disso, como a igreja brasileira pode recuperar a beleza do seu testemunho, formando líderes cujo caráter seja moldado pela cruz, íntegros na vida pessoal, humildes no serviço e fiéis ao evangelho que anunciam? Eu elenquei aqui 7 pontos desse ponto sexto que eu acredito que é muito importante para a gente se atentar. O primeiro ponto que eles colocam aqui é que Deus ele nos envia ao mundo. Isso é muito, muito importante em tempos confusos como o nosso, em que a gente cria uma teologia que é extremamente templocêntrica. A nossa teologia, ela é extremamente de sábado, domingo e às vezes, olha lá, quarta-feira, né? Que a gente vai, ora 15 minutos, alguns dormem, né? E aí a gente acha que isso é o Evangelho de Jesus Cristo. Então o Evangelho, ele simplesmente não deságua na vida comum. Ele não deságua em missões, em evangelização, em ações, boas ações, né? Boas obras. A gente faz o contrário do que Jesus nos disse para fazer. Ao invés da gente amar o mundo, ao invés da gente se prontificar para servir ao mundo, a gente demoniza o mundo. Então, a questão grande é criar a tal da guerra cultural. A gente precisa batalhar, porque Jesus Cristo, ele se levantou e disse, peguem armas. Jesus disse para a gente destruir as outras pessoas. Ele não falou de amar, não. Esse Jesus que fala de amar, na verdade, é um Jesus muito fraco, né? Porque o que a gente precisa é batalhar, é guerrear. E aí a gente cria uma distorção do que Jesus nos diz, e mais do que isso, a gente cria um Jesus à nossa própria imagem e semelhança. Não é o Jesus que está na Bíblia, é um Jesus que a gente cria a partir dos nossos ideais. Segundo ponto, aqui no Pacto de Lausanne, no ponto 6, eles falam da urgência da penetração à sociedade não cristã. Não é uma opção, meus irmãos, a gente se conectar com o mundo. Jesus ele não dá essa opção. Olha, se você estiver num bom dia, se você estiver querendo, olha, você vai lá e fala com as pessoas que não são crentes. Você vai lá e ama. Se você estiver num bom dia, sabe? Se você não estiver num bom dia, deixa lá. Jesus ele não dá essa opção. Quando ele fala para os seus discípulos, ele diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Ele não fala que, talvez se você quiser, seja sal da terra e luz do mundo. Quem é discípulo de Jesus é sal e é luz. E isso tem significado. Primeira coisa sobre o sal, a gente está falando de uma sociedade antiga que não tinha geladeira, que não tinha todo esse arcabouço, essas ferramentas que a gente tem para armazenar as coisas. Nessa sociedade, para eles preservarem a carne, eles utilizavam o sal como conservante. A função principal do sal é conservar. O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que a nossa sociedade ela está apodrecendo e nós somos responsáveis por ser esses conservantes das coisas boas que Ele já colocou no mundo. Não é uma opção. Eu acho que não quero aceitar isso que Jesus me disse. Então você procura uma outra religião. Você procura um outro Deus. Porque o Deus, Jesus Cristo da Bíblia, Ele não lhe dá uma opção. Mas, luz,
E aí Jesus ele usa os recursos do sal e da luz, porque por mais que você fosse pobre, enfim, você tinha conhecimento sobre essas duas ferramentas. Ele fala de uma forma que as pessoas poderiam compreender. E aí ele fala, olha, se você é uma pessoa que entra numa casa e ela não tem luz, você não chega lá e reclama com a casa. Você, ao entrar na sua casa, você liga a luz para poder saber por onde você vai caminhar. Você não anda lá na casa escura e depois reclama com a casa. Puxa vida, bati o dedo na quina, a culpa é da casa. Não, a culpa é sua que você não ligou a luz. Não sei se você sabe. E aí é que está. Os problemas que nós temos no mundo, que a gente viu aqui no vídeo, que o pastor Marcos Amado falou, isso tudo, de certa forma, é culpa nossa. E a gente precisa assumir a responsabilidade. Os índices altos de corrupção no Brasil, o Brasil no pódio de corrupção do mundo, a questão da desigualdade social, crianças no mapa da fome, problemas com relação ao feminicídio que tem aumentado, várias outras questões, isso é culpa nossa. Não é culpa do mundo que está em trevas. A grande questão é por que a luz não está acesa. Por que as coisas não estão sendo transformadas? Porque a gente não está fazendo nosso papel. Mas aí é muito fácil viver assim. Que é apontando exteriormente, dizendo que o mundo está errado, que está todo mundo errado, está fazendo tudo errado. Mas aí a gente não quer arregaçar as mangas e ir lá fazer as coisas. É muito fácil ficar criticando. Terceiro ponto, evangelização é a tarefa primeira da igreja. Eu acho que a gente não precisa falar tanto desse ponto, porque a gente realmente entende a salvação como individual, e de fato, a salvação é individual, mas ela não é individualista. Esse é um ponto que o Pacto de Lausanne vem nos ensinando bastante. É certo que a gente vai viver 70, 50, 90 anos, mas a nossa alma é eterna. Logo, a questão da evangelização, a questão de pregação do evangelho é algo essencial para nós. Não pode ser negligenciado, não pode ser terceirizado. É algo que a gente precisa fazer. Próximo ponto que complementa isso. O Pacto de Lausanne nos diz que o Evangelho de Jesus, no entanto, ele é integral e ele não é parcial. A gente cria uma rivalização em algo que Jesus não criou. Ou é fé ou é obras. Gente, já foi resolvido isso lá no século I. A gente está repetindo isso? Não aprende? Às vezes a gente vive enquanto igreja como se a gente tivesse século I, século XVI. E aí, quando a gente vê na Bíblia, não existe nenhuma rivalidade entre amar a Deus, amar ao meu próximo e amar ao mundo que Deus fez. A gente que cria essa rivalidade, a gente que cria essa espiritualidade etérea que não se materializa na forma como eu trato o meu irmão. Mas Jesus Cristo está dizendo, pelas suas obras, pela forma como você age, pelos seus frutos, revela se você crê nele ou não. Os frutos contam, as obras contam. Não há rivalidade bíblica entre a evangelização e a responsabilidade social cristã, muito pelo contrário. Jesus diz que pelas nossas boas obras creriam no Pai, e isso implica que pelas nossas más obras as pessoas não creriam em Jesus como o enviado de Deus. Aí você pesquisa aí no teu telefone. Aqui eu sei que não tem Wi-Fi, graças a Deus, hiperconectados, não mais, por umas horas. Mas você pesquisa no seu telefone quais são as pautas mais importantes para o Congresso, para a bancada evangélica no Congresso brasileiro. Se é as coisas que a gente vê na Bíblia que são mais importantes para Deus. 5. A igreja deve ser marcada pelo sacrifício. Gente, se Jesus Cristo se sacrificou por nós, nós devemos nos sacrificar também uns pelos outros e pelo mundo de Deus.
Quando a gente olha o contrário do que a gente faz, a gente não tem esse serviço fiel e diligente a Deus, à sociedade, à natureza, sendo bons mordomos. Na verdade, muitas das vezes nós somos levados, enquanto igreja também, por individualismos, partidarizações, ódios, instabilidades relacionais, egoísmos, brigas, rixas. Então a gente trai a essência do que é ser igreja, que é justamente a unidade. A última oração de Jesus foi pela unidade da sua igreja. A última coisa que alguém fala é que ela quer que as pessoas lembrem. Jesus fala da unidade, mas por causa de ideologias humanas, a gente julga o outro, torna o outro como demoníaco e exclui da nossa convivência. Não é o que Jesus ensinou. Sexto, isso eu gostaria que vocês prestassem mais atenção. Eu tenho 27 anos, é muito engraçado ver um monte de pessoas cabeça branca e dizer, por favor, prestem atenção. Desculpa, mas é isso. Uma das questões é que as pessoas podem acabar odiando Jesus por nossa falta de responsabilidade com a missão, do que exatamente por odiarem Jesus. Me acompanharam no raciocínio? Tiago fala que a fé sem obras, ela é morta. A forma como a gente pratica, as coisas que a gente faz, revelam ou não a nossa fé. A forma como a gente vive revela o Cristo que a gente diz acreditar. E isso significa que a forma como nós vivemos, e isso eu estou falando individualmente, mas coletivamente também como igreja, a forma como a gente vive pode demonstrar um Jesus bonito, aquele Jesus bíblico, ou um Jesus feio demais. Ponha-se no lugar de alguém que não crê em Jesus Cristo. E se ele observa a sua vida, se ele observa como a igreja coletivamente brasileira se comporta, você se interessaria por esse Jesus que nós estamos apresentando? Essa é uma pergunta que a gente precisa refletir. Porque às vezes a gente é injusto. O nível de pessoas saindo da igreja tem aumentado. E o que a gente diz? As pessoas querem o comodismo, as pessoas querem... E é certo que também isso ocorre. Mas muitas dessas pessoas foram sim magoadas por nós. Muitas dessas pessoas viveram sim situação de abuso espiritual. Muitas dessas pessoas foram sim rechaçadas porque as pessoas ao seu redor, os irmãos ao seu redor, queriam que eles fossem a sua imagem e semelhança e não imagem e semelhança de Cristo. Enquanto a gente não fizer essa autorreflexão, se arrepender e mudar a rota, a gente vai estar continuando colocando a culpa em muitas vítimas. Sabe aquela história? A culpa é da mulher que está usando tal roupa. A gente faz isso. A gente tem uma responsabilidade muito grande. Aqui o Pacto de Lausanne fala também que nessas responsabilidades a gente está falando também sobre finanças, né? A gente tem recursos para transformar muita coisa. Vários missionários vão em lugares remotos, tem que retornar porque a gente não está lá ajudando. Mas a gente diz que ama evangelização. Amamos muito. Não faz ação social, não faz evangelização, não faz missões. A gente serve para quê? Para quê? Para criar confusão, que é o que a gente ama fazer. Sétimo,
Igreja não é uma instituição. A igreja é um organismo vivo de Jesus. É um organismo de irmãos, de pessoas de todas as raças, tribos, nações, que estão juntos manifestando a comunidade. A gente muitas das vezes transforma, como o pacto fala, a igreja de uma forma identificada com uma cultura popular e de forma muito específica. A gente está falando da cultura europeia, né? Que é superior a todas as outras, todo mundo sabe. Com uma cultura em particular ou com um sistema social e político que precisa ser um só. Ou ideológico, ideologias humanas, seja esquerda ou direita, a gente vai lá e se apega. E coloca teologias com abuso espiritual a outras pessoas, dizendo que elas só têm de ser daquele meu modo de pensar. O Jesus Cristo sou eu, não é o da Bíblia. Eu sou a referência, e não a Bíblia. Mas a igreja não é uma instituição, e ela se recusa a ser uma instituição. Ela permanece sendo um organismo completamente vivo, que Jesus continua se manifestando. Sempre vai existir aqueles 70, aqueles 7, aquelas pessoas que Jesus Cristo está preservando, que nunca vão se dobrar a Baal ou a Mamon, ou seja, qualquer deus falso. A isso tudo que nós vemos no ponto 6 do Pacto de Lausanne, nós respondemos: sim, Senhor. Jesus Cristo é o único Messias, é o único Senhor da igreja.